Mandacaru conservador. Sexto programa, mas vamos lá. Um país como o Brasil, rico, completamente independente em minérios, em petróleo, hoje com a grande produção de alimentos. Por que essa pobreza no Brasil? De que forma o federalismo discute e enxerga essa situação? Vamos lá, meu amigo Thomas. Bom, existem realmente várias causas de uma causa principal, né, de uma causa primária, no meu entendimento, que é exatamente esse modelo de concentração de poderes, de recursos, e de um modelo de um sistema tributário absolutamente perverso. Eu acho que as coisas nesse ponto, nós podemos discutir elas, essas causas da causa primária, que é o modelo federativo concentrado, absolutista, mas eu vou considerando que a pobreza tem relação a ver com falta de dinheiro, né, que é uma coisa absolutamente lógica, né? Existem outros tipos de pobreza, claro, mas o sistema tributário brasileiro, ele é um sistema não só concentrador de tributos, que concentra 75% de tudo que arrecada, mas concentra de forma automática por meio de um sistema absolutamente perverso que faz com que os preços dos produtos sejam multiplicados por 2, por 2,5, por 3, por 4 às vezes, dependendo do produto, né? Então, quando alguma pessoa, eu só vou dar um exemplo aqui rápido, uma pessoa vai comprar um produto que custa R$ 10, né, sem os tributos, ele não foi aplicado nenhum tributo, e ele custa R$ 10 sem os tributos, e com os tributos ele custa 20, ou às vezes até mais, então só nessa questão de 20, ele tem 100% de tributação. Tá? Você não vai ouvir nenhum economista falando disso. Porque eu já conversei com diversos economistas a respeito, e eles sempre vão na visualização da carga tributária dos produtos, tendo como base de cálculo o preço final. Aí resulta num eufemismo, ou seja, uma grande mentira, né? Porque aquele produto não tem 50% de tributo, porque ele custa 20 e metade é imposto. Não, ele custa 10 e com os impostos ele custou 20, então ele tem 100% de tributação. Ora, considerando que essa tributação extremamente pesada, né, de 80, 100, 120, 150, 200, 300% sobre os mais diversos tipos de produtos, uma água, por exemplo, água mineral, a média é 140%, 140%, negócio desse, imagina. É evidente que essa é uma maneira de expropriação do, do pobre brasileiro, né, do indivíduo brasileiro, porque ele já é tributado na renda, né, já é tributado uma miríade de taxas que ele tem que pagar para executar determinados serviços do Estado, né? Ainda é submetido a pedágios, é submetido a uma série de outras situações, tem que pagar uma escola particular, que normalmente é ruim, tem que pagar a saúde, o plano de saúde, porque é ruim, né? Não tem, o atendimento é ruim, salvo alguns lugares, tem que pagar a segurança privada, pagar o vigia na rua, sabe? Quer dizer, ele tem que pagar tudo, de novo, porque o Estado absorve isso, concentra em Brasília, empobrece os estados e empobrece os municípios. Ah, mas tem o fundo de participação dos municípios, que é devolvido em migalhas, né? Por meio de emendas dos deputados e por meio da distribuição automática dos impostos. Esse sistema perverso fez com que os impostos e contribuições tivessem diferenças jurídicas, né, entre um e outro. Por quê? Porque o imposto, a Constituição diz que tem que ser redistribuído aos estados e municípios. Quer dizer, a União arrecada, né, o IPI, sei lá, outros 2, 3 tipos de impostos aí, o imposto de renda, né, e
ele distribui com os estados, mas as contribuições que surgiram, especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso, as contribuições que também são centralizadas, e elas não são contribuições, porque contribuição é uma coisa que você faria de forma espontânea, né? Elas são obrigatórias, sabe? Então, é contribuição sobre domínio econômico, contribuição sobre o lucro social, é contribuição disso, daquilo. Então, faz com que esse dinheiro seja retirado automaticamente para o sistema tributário, que quando você compra um produto que custa 20, para você, mais 10 desses 10 reais, R$ 7,50 vão para Brasília automaticamente pelo sistema tributário. Quando você passa o cartão, o dinheiro já foi embora para a União, né? A empresa tem que recolher os tributos ali também da sua nota fiscal, vai para a União. E tem ainda um outro fator que faz com que esses produtos sejam multiplicados, sejam inflados no seu preço, né, final, no seu preço não, no seu custo final. As pessoas confundem com preço, que até custa para ele, né? Que é a tributação em cascata, né? Essa tributação de todas as etapas de produção. Então, você imagina um carro não é montado, né? Uma montadora, por isso chama montadora, não chama fábrica de carro, chama montadora. Por quê? Porque tem 400, 500, 600 mil fábricas dos mais diversos insumos que fornecem para essa montadora as peças para poder montar o carro. Mas você imagina uma fábrica de banco, ela tem que comprar os insumos de outros fabricantes, do fabricante de plástico, do fabricante do parafuso, o fabricante da resina, o fabricante da espuma e assim por diante, né? Todos eles são tributados. Todas as empresas que fazem parte da produção de um carro, desde a retirada do petróleo, dos produtos do petróleo, da floresta, no caso da madeira, do minério, né, dos minérios, no caso do ferro, do alumínio, da bauxita, enfim, do chumbo, do zinco e de tantos outros produtos naturais que são transformados, né, pela indústria de uma forma geral, transformando-se em insumos, em produtos, etc., e faz com que vai chegar ao final do carro. Vocês podem imaginar quantas etapas existem? Milhares de etapas, se juntar todas esses fornecedores, né, nessas cadeias de produção. Tá? Tudo isso é tributado, meus amigos. Tudo isso é tributado. Todas as etapas. Aí mas tem aquela questão de compensar de crédito e débito entre uma fábrica e outra, mas não resolve. Né? Enquanto nos Estados Unidos existem, para uma indústria normal, 150 procedimentos fiscais durante o ano, no Brasil existem 3.500 procedimentos fiscais por ano. Então, você junta essa coisa toda, faz com que os salários sejam mais baixos, né? Porque aí esses custos todos pressionam a indústria, né? Tendo salários mais baixos, o comércio não é tão grande quanto poderia ser, né? Porque os salários estão oprimidos, né? O poder de compra das pessoas está oprimido, né? Tanto por tributação direta quanto por tributação indireta que vai através desses preços. Quando alguém diz assim, eu não pago imposto, uma vez uma senhora que fazia limpeza na minha casa, não, eu não pago imposto nenhum. Eu falei, a senhora paga? Como assim? Ela ficou atônita. Não, a senhora paga, isso faz 20 anos. A senhora paga impostos em tudo que a senhora compra no supermercado, né? Os produtos de limpeza, sua alimentação, o ônibus que a senhora pega, tudo. A senhora não paga, por enquanto, para respirar, tá? Mas logo vão inventar também um jeito de cobrar o imposto, como estão querendo cobrar do sol agora também, né? Para as placas solares. Então, e ela ficou atônita. Eu falei, e o pior que 2/3 desse dinheiro, ou seja, de uma pizza, eu tive que desenhar uma pizza para ela. Olha,
Só sobra essa fatia aqui para nós aqui. O resto vai tudo lá embora para Brasília, que fica a 2.500 quilômetros aqui, para os políticos se aproveitarem para a estrutura de uma máquina federal enorme, sustentar uma casta, né, ou 2 ou 3 castas superiores, de maneira que o povo seja sacrificado, né, pegar o ônibus 5 horas da manhã nas grandes cidades para poder ir trabalhar 5, 6 horas da manhã para poder chegar às 7, 8 horas no trabalho. Quer dizer, não todo o processo é injusto, e o federalismo pleno, ele coloca, e não digo só o pleno, porque outros países que são federalistas, eles não fazem essa besteira, eles não cometem esse erro crasso, sabe, de empobrecer a população, aumentando o tamanho do Estado com um monte de impostos, né, um monte de burocracia para poder justificar a existência de tanta gente no Estado, e controlar a sociedade. Quer dizer, é um monte de coisas que se mistura, ideologia, estatolatria, sabe? Então, o amor pelo Estado, né? Por parte de quem vive do Estado. Enfim, é uma confusão tremenda que faz com que se empobreça as pessoas. Então, do ponto de vista tributário, que eu acho que é o maior empobrecedor do Brasil, né? O vetor que mais empobrece o indivíduo é realmente o sistema tributário. Mas existem outras coisas também que não permitem que haja prosperidade, né? Muitos regulamentos, uma empresa tem muitos regulamentos para cumprir, ou então tem regulamentos que impedem que outras empresas compitam, né, com gigantes, sabe? Porque os gigantes pagam parlamentares para fazer leis que beneficiam os gigantes, sabe? Então dificultam não, fitoterapia não pode ter, tem que dificultar a homeopatia, sabe? Fazer campanha contra isso, só na área de medicamentos, por exemplo, sabe? Então você vai ver países mais sérios, eles não tributam medicamentos, não tributam as roupas, e não tributam alimentos, sabe? Por quê? Porque isso é necessário para a população, sabe? E pior, não fazem tributação das suas etapas, né, de produção, das chamadas cadeias de produção. E que, assim, pudesse demonstrar isso com um desenho, por exemplo, as pessoas entenderiam muito mais facilmente como é que um monte de insumos forma um produto e por que esse produto acaba ficando tão mais caro do que deveria ser. Um país precisa de tributos? Lógico que precisa. Existem serviços comuns a todos. Um grande condomínio nacional, um grande condomínio estadual, condomínio municipal, condomínio das vilas, né? Isso é normal, mas não pode extrapolar a capacidade de, 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 de das pessoas pagarem esses impostos, porque elas começam a ir para a economia informal, né? Não querem mais pagar impostos, vão para a economia informal, sabe? E o Estado vai poder controlar mais, em vez de diminuir o tamanho do Estado, diminuir os impostos, e a prosperidade seria muito maior. Então, o federalismo ele tem condições de fazer isso, por quê? De diminuir, porque no nosso caso, nós teríamos basicamente um tributo sobre todos os produtos, né? Esse tributo ele teria alíquota variável para cada estado, para cada município, e uma alíquota fixa para a União, dependendo do tipo de produto que a União determinou. Essa Ferrari vai ter X de tributo, mas o remédio não vai ter, a União não vai cobrar tributos, né? Então, cada unidade, cada governança estabelece a sua alíquota. E isso tudo recolhido ao final, na ponta do varejo, quem paga é o consumidor, a parte do produto, o produto vai ficar muito mais barato, vai cair, os preços dos produtos vão cair em torno de 50% em média, e aumentando o poder de compra do brasileiro. E aí o brasileiro vai poder comprar mais, evidentemente vai se comercializar muito mais, né? E vai se produzir muito mais. Tudo isso gera mais empregos, aumenta o salário daqueles mais capacitados, que têm conhecimento específico, que precisa para aquela indústria,
vai haver uma alteração da lei da oferta e procura dos empregos, ou seja, vai precisar de mais empregos e vai diminuir a oferta, então os salários vão acabar subindo automaticamente também. Então é isso, meus amigos, é uma conta simples. De fazer o federalismo, ele bem aplicado, né, um sistema tributário justo, ele vai fazer com que as pessoas contribuam, né, efetivamente para as 3 esferas de governança, mas também possam prosperar e contribuir mais ainda. É um jogo de ganha-ganha, ganha-ganha. Hoje, só o governo ganha e o poder e o povo perde. E aí, Vomar, faça seu comentário aí. O Thomas ele abordou a questão da pobreza do ponto de vista da renda, né? Que é o mais tradicional, é o ponto de vista econômico, digamos assim. Tá? E é justo, né? Porque sem renda tu não consegue fazer nada, não consegue ver. Nós vivemos uma economia que é baseada em dinheiro. Então tem que ter esse dinheiro. Né? Agora, digamos assim, o desenvolvimento, né? A pobreza, hoje ela não é vista somente através da perspectiva do dinheiro, ela é vista de outra perspectiva também. Então, por exemplo, foi criado o índice chamado o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? E, embora ele não seja completo, ele serve para essa função de indicar onde é que tem problemas sérios. Então, por exemplo, saneamento básico, a pessoa não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao alimento, tá? E outras questões, acesso à cultura também, né? Tudo isso envolve a questão desses outros elementos que são não monetários, que não envolvem o dinheiro. Tá? Agora, esses outros elementos, tá, eles têm basicamente a mesma causa que o Thomas citou. Tá? É óbvio que não é só essa, né? Que do ponto de vista federalista nós vemos através da concentração do poder. Tá? No Brasil tem muita concentração do poder, que todos os impostos vão para lá. Então, o próprio Estado é que gera pobreza. É isso que o Thomas está dizendo, é o próprio Estado que gera pobreza através do sistema tributário. Tá? E como teria que resolver isso? Em vez do dinheiro e fazer turismo, sair aqui do nosso bolso, tá? Sair do teu bolso, né? E passear lá em Brasília, e depois ele acaba se esquecendo e querendo ficar por lá em algum bolso de alguém, né? E o outro fica perdido nas contas públicas lá, tá? Esse dinheiro ele fica diretamente nos municípios e nos estados, cada um tem a sua cota. Se fica ali, é muito mais fácil do povo controlar esse imposto, né? E se não tiver imposto em cascata também, o preço do produto vai baixar. O que significa isso? Que o poder de compra da moeda vai aumentar. Então, se hoje eu vou no supermercado com R$6 e compro 3, 4 produtos, que é isso que acontece mesmo, no momento que o preço baixa, eu vou conseguir comprar, em vez de 5 produtos, eu vou conseguir comprar 15 produtos. Né? Então, o poder de compra vai aumentar. Tá? Esse do ponto de vista da renda. Agora, do ponto de vista das capacidades humanas, né, que isso é considerado pobreza, a pessoa que é incapaz de pensar, que é incapaz de raciocinar, que é incapaz de ler um texto e entender o que está ali, ela não consegue participar da vida pública. Por exemplo, se ela tem dificuldade econômica e o governo tem que dar dinheiro para ela, isso torna ela dependente. Então, essa dependência do ponto de vista federalista é pobreza também. Toda vez que nós nos tornamos dependentes do Estado, nós ficamos pobres. Eu sou rico quando eu tenho saúde, que eu posso trabalhar para conquistar o meu salário, quando eu sei pegar um texto, uma revista, um jornal, e em praça pública ou numa live debater sobre questões políticas, né? Eu quero isso, eu não quero aquilo, tá? Neste momento eu sou rico. Né? Então é visto dessa maneira também, não é só o dinheiro. E quem é que produz essa dependência? É o próprio Estado que produz a dependência. Então veja bem, nas duas situações, na que eu estou falando, na que o Thomas está falando, é o Estado que está gerando pobreza. Então como é que a gente tem que fazer? Por que ele gera pobreza? Porque no atual Estado brasileiro, que se diz federalista e é só federalismo nominal, não é federalista de verdade, porque é incompleto, tá? O grande problema o que é? Concentração de poder. Então a gente tem que dividir, tem que distribuir, redistribuir esse poder de forma que os estados tenham mais autonomia, os municípios tenham mais autonomia e os indivíduos e as famílias tenham mais autonomia. Aí das duas formas, tanto de dinheiro,
tanto quanto das suas capacidades de participação no mundo, vão aumentar e a gente vai deixar de ser pobre. Então, o federalismo vê sobre esse aspecto também. Parabéns! Chegamos ao final de mais um programa, mas vamos caminhando. Tá aí o 7º programa, não perca, acompanhe, compartilhe, curta, nos ajude a transformar esse Brasil. Fiquem todos com Deus, tchau!